Bom, vamos lá agora com fatores que alteram as propriedades físicas e mecânicas. Dependendo de como você corta, ou faz o desdobro, né, ou faz o aparelhamento das tuas peças de madeira, elas podem não apresentar a resistência típica ou normal que um determinado modelo de madeira teria. Então, os coeficientes de segurança no processo de dimensionamento de peças de madeira são bastante altos, porque de repente, como você corta, ela pode ter uma maior ou uma menor resistência. Então, uma delas, a principal, é o feixe de fibras. A gente sabe que a grande parte das madeiras que a gente usa, que são madeiras lenhosas, né? As gimnospermas, elas crescem verticalmente. Então, as fibras estão ao longo da madeira. E elas se espalham também horizontalmente. Então, o feixe de fibras são os principais elementos a conferir resistência mecânica às madeiras. Quando os vazios das fibras são grandes, as madeiras são moles e pouco resistentes. O pinus, o melhor modelo, eucalipto. Quem já visitou um terminal de ônibus, a arquitetura dos terminais de ônibus aqui em Joinville é muito bonita. Toda a estrutura é feita de eucalipto, é de madeira. Tanto os pilares como a estrutura, muito bacana. Observem com mais cuidado quando vocês estiverem próximos de um local desse, que o eucalipto que foi utilizado, por exemplo, para fazer um pilar, ele tem muita umidade interna. O eucalipto ele puxa muita água, tanto que alguns plantam eucalipto em locais de grande umidade para retirar essa umidade do terreno. Então ele tem muita água em excesso. Quando você corta um eucalipto e o transforma num pilar, esta água em excesso vai evaporar muito rápido. Consequentemente, a peça de madeira racha. Se deixar mesmo, ela racha completamente. Dá para colocar a mão na rachadura. Então, em alguns casos, são utilizados elementos de metal para diminuir esse efeito. Ele acontece, mas não traz daí problema estrutural. São passados arames em volta, principalmente perto da base, ou grelhas de madeira, para diminuir o efeito de rachaduras, porque tem muita água, os vasos, né, são bem largos, a gente não consegue ver olho nu, mas isso propicia o que o texto está dizendo. Quando os vazios das fibras são grandes, as madeiras são moles e pouco resistentes. E claro, quando as fibras são longas, os tecidos são mais ligados, é a maioria resistente à flexão. Uma tábua de pinos, mesmo ela sendo fraca, se você colocar duas tábuas de pinos numa determinada distância, tu consegue passar por cima dela. Ela flexiona, as fibras estão ligadas ali, né? Não vai pular muito em cima que quebra, tá? Mas dá para entender como as fibras ao longo dessa tábua de madeira, elas estão bem agarradinhas uma na outra, elas umas nas outras, elas acabam dando uma grande resistência à flexão. E depois, claro, né, grande concentração de fibras confere capacidade de rigidez. Um pilar de varanda, podemos usar o eucalipto. O eucalipto também tem as fibras ao longo do seu crescimento, mas pelo fato dele ter absorvido muita água, e se o tratamento não for feito de forma correta, essa água se perde muito rápido, acaba rachando a madeira. Vamos lá. Principais defeitos, se assim a gente pudesse referir, né? Um elemento natural muito bonito, ó, principais defeitos. Um deles é o defeito de crescimento. São alterações de crescimento e estrutura fibrosa. Não tem como. Quando você vê uma tábua de pinos como essa que está aí, ó, em cada nó desse que está aqui, é a estrutura de um galho que estava nascendo da árvore. Então ali precisa ter uma resistência maior. Então a árvore sabe que ela é bem fraca, ela cria um nó, uma região de maior resistência naquele ponto, porque naquele ponto vai sair um galho, e esse galho precisa ser sustentado pela parte interna do pinus ou da madeira, né? Então aparecem esses nós aí. Vou botar um prego aí, não é fácil, né? Então um dos defeitos seria nós, desvios de veios, fibras torcidas. Se você olhar aqui para o canto esquerdo dessa figura, a gente consegue ver que as fibras estão quase todas alinhadas. Só perto do nó é que elas ficam abauloadas, né? Passando em volta do nó.
esse primeiro nozinho aqui do lado esquerdo, dá para ver bem a fibra, apesar dela estar deslocada, ela tem um comportamento bem homogêneo, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Agora dá uma olhada aqui, ó, no nó do canto direito. Desalinhou tudo. As fibras do lado direito acabaram passando muito longe e se dispersaram. Talvez era um galho mais longo, mais forte, mais pesado. Acaba criando então algumas linhas com desvio, e isso pode criar problemas de resistência da peça de madeira. Tá? De repente tu iria utilizar aí como estrutural, e aí por ser estrutural, esse desvio da fibra pode trazer problema. A gente tem que olhar com calma para isso. Tá? E olha só, ventos. Bom, são deslocamentos de continuidade entre as fibras e anéis de crescimento, provocados durante a vida do vegetal, por paralisação de crescimento, golpes de ventos ou ações dinâmicas. Lembra que eu comentei com vocês que a partir de agora vocês vão começar a observar essas árvores mais antigas aí de Joinville, árvores mais frondosas, vocês vão ver que um lado está mais cheio de musgo, de líquens. De repente, com o teu olhar, você vai perceber que tem um lado que os galhos são mais viçosos, mais robustos, mais bonitos, e do outro lado eles estão meio assim tortos. É que o vento predominante vem mais naquela face. Claro que depois que a árvore é cortada, que você já desdobrou, que você já fez aparelhou, tu não consegue mais saber qual é o lado certo, qual é o lado errado. Por isso que eu comentei na aula anterior de que a gente tem que aplicar coeficientes de segurança bastante grandes em função disso. A gente não sabe. Se for um pinus criado aqui em Joinville, vou comentar esse exemplo várias vezes, tá? E um pinus criado lá em Campo Alegre, eu prefiro o pinus de Campo Alegre. Estruturalmente ele é mais resistente. Se os dois tiverem 15 por 15 de espessura, com 3 metros de altura, já no peso tu vai perceber que a madeira em locais mais frias são mais resistentes. Então, um dos defeitos seria esses nós, tá? Desvio de fibras e a ação do vento. Aliás, uma coisa que eu esqueci de comentar, por que a árvore é redonda? Por que ela cresce em formato redondo, né? Circular? Por que a árvore não cresce quadrada? Não cresce em formato triangular, que seria a princípio, né? O mais resistente, estruturalmente falando. Mas por que ela cresce redonda? Alguém tem uma ideia aí? Bom, é o seguinte, a árvore não sabe de que lado que vem o vento. Quando ela é pequenininha, ela não sabe de que lado que vem o vento predominante. E o vento também pode mudar de direção. Não quer dizer que o vento predominante venha só daquele lado. Numa tempestade de verão, ali dezembro, janeiro, você pode ver que o vento às vezes torce essa árvore em todas as direções. Nas rajadas de vento, ela se contorce toda. Então a natureza muito sábia falou para a árvore o seguinte, ó, cresce de formato circular, que daí o vento pode vir de qualquer lado, tu vai ter resistência em todos os sentidos. Lembra daquela imagem que eu coloquei dos anéis concêntricos de uma árvore de pinos? Ali dá para perceber que o vento poderia vir em qualquer direção, a resistência da árvore seria a mesma. Então essa é a ideia, tá? Claro que, ao longo dos tempos, se o vento vem sempre de um lado, a gente vai ter fibras mais resistentes ou menos resistentes em função desse detalhe. Outros principais defeitos. Dá uma olhada nessa madeira aí, ó, cortada, deixada lá no campo. E aí, coitada, se desmontou toda. Isso é conhecido como rachaduras. Olha lá, ó, defeitos de secagem. Opa! Provocado por efeitos de retratibilidade do material, quando perde sua umidade no processo de secagem. Por isso que existem hoje empresas que vendem o serviço de secagem de madeira para não deixar isso aí acontecer. Isso aí pode trazer problema estrutural, né? Você pega uma madeira boa, um cedro, que apresenta essa situação aí, ó, já começa a ficar meio perigoso a gente usar ele estruturalmente. As fibras já apresentam problemas, tá? Então, olha só. Defeitos de secagem. Rachaduras. Aberturas radiais, como os raios de uma bicicleta, umas rodas de bicicleta, tá? Então, aberturas radiais de grande extensão no topo da peça.
Ó, essa pecinha que foi cortada aí, ó, dá para ver que tem rachaduras radiais, como se fossem os raios de uma roda de bicicleta. Outros defeitos que podem acontecer se a secagem não for feita de forma correta. Fendas, pequenas aberturas radiais no topo das peças. Então a gente está meio que analisando aí. A gente tem rachaduras grandes, como essa aqui quase que na horizontal. Ó. Aí temos fendas, algumas um pouquinho menor. E fendilhado, pequenas aberturas ao longo da peça. Então a gente tem aí até algumas que não necessariamente são radiais. Tá? As radiais seriam essas aqui que estão se comportando como raios de uma roda de bicicleta. O fendilhado, olha ali, ó, nós temos algumas que estão na horizontal, se eu puder me dar, elas estão ao longo dos círculos concêntricos de crescimento. Então a gente tem rachaduras, fendas e fendilhado. E ainda a secagem, se não for feita de forma correta, provoca abaulamento, ou seja, um empenamento no sentido da largura. Ela se deforma. Retirou a água tão rápido que a madeira se entortou toda. Curvatura, item 5, olha, curvatura, encurvamento longitudinal. Deixa lá para tu ver se ela não vira uma canoa. Depois tem a curvatura lateral, com aquela batatinha canoa que a gente come, né? Dá para colocar até o temperozinho dentro, também pode acontecer. Ela pode entortar longitudinalmente como transversalmente. São problemas de empresas que fazem secagem de madeira, tentam coibir para poder comercializar as peças sem problema. Mas se você deixar, por experiência, tá, uma tábua de pinos em cima de uma laje de uma construção que vai pegar o sol da tarde, numa tarde tu já consegue perceber um comportamento estranho dessa madeira em função dessa secagem feita de forma incorreta. Claro que às vezes não é só insetos, não é só rachaduras por causa da secagem, defeitos de produção. Tu está preparando a madeira, tu cortou a tora, botou em cima do caminhão, levou para a serraria e agora vai começar a produzir peças, tá? Que são defeitos durante a produção. Essa imagem que vocês estão vendo ali é um corte, né, de uma tora que está sendo separado, os pedaços ali, ó, através de uma cunha de madeira. Vai batendo com um martelo ou com uma marreta, a cunha vai entrando e né, rasga a tora longitudinalmente. Isso é um defeito de produção. São defeitos causados no abate, olha só, no abate e na derrubada das árvores, ou no desdobro, de que maneira que a gente vai separar as peças, e secagem das peças. Então eu posso fazer uma fratura, uma rachadura, fendas, machucaduras, que era para usar com uma peça bonita de um caibro ou de um pilar que ia ficar aparente, tem que jogar fora, camadas de cortiça ou fibras cortadas. Então, claro que hoje é difícil de acontecer, porque como a madeira é beneficiada, ela é cara, a própria madeireira toma muito cuidado para não deixar isso aí acontecer. O pessoal é bastante cuidadoso nesse sentido, para não perder a peça. Né? Pô, perdemos aquela tora que podia dar uma série de peças de madeira em função de ter problemas na produção. Ah, e agora que vem. Ó. Principais defeitos. Defeitos de alteração. Relativo ao ataque de predadores, fungos e insetos, causando redução considerável na seção resistente de peças estruturais. Podem ainda reforçar e agravar defeitos pré-existentes. Na figura inferior do lado esquerdo está ali o famoso cupim, um bicho molenga que come madeira. E aquelas bolinhas que você vê para o lado de fora da madeira é que ele foi no banheiro e puxou a descarga. O danadinho do cupim, ele é um animalzinho muito esperto. Ele não vai atacar o pinus que você recém cortou a tábua e usou para caixaria. Aquela resina que ainda está na madeira, ela é um repelente natural. Não vai encontrar cupim, broca ou outro tipo de inseto num pinus ali perto do sinuelo.
Aquela resina é um repelente. Enquanto aquela resina tiver o princípio ativo, nenhum bichinho entra. Com o passar do tempo, essa resina ela reage com o ambiente e se transforma em açúcar. Aí o cupim lambe os beiços e come tudo. E, às vezes, o ataque é tão intensivo que aquela madeira que era utilizada para estrutura acaba perdendo a sua eficiência. Eu lembro de há uns tempos atrás, nós estamos fazendo a manutenção no bloco F, se não me engano, ali da Escola Técnica Tupi, uma reforma de telhado. Nós tivemos que substituir alguns caibros daquela estrutura. E era espantoso que a gente retirava o caibro e ele estava leve, leve demais. Você conseguia carregar um caibro de 5 metros de comprimento, que quando foi colocado lá, com certeza precisava de 2 pessoas para carregar e colocar lá em cima, porque o cupim tinha praticamente comido 80% da parte interna. Estruturalmente o telhado estava lá, mas o danadinho do bichinho fez festa. Tá? Então, principalmente cupim e broca. O cupim, ele gosta de ambiente úmido. Olha que beleza, por isso que eles gostam de morar em Joinville. Eles adoram o ambiente úmido. Né? O próprio corpo deles precisa de umidade. Então, uma das maneiras de diminuir ou de fazer com que o cupim não haja de forma muito intensa é ligar o ar-condicionado. O ar-condicionado tira a umidade do ambiente e joga a água para fora. Aquela água que pinga é a umidade que tem no ambiente. Por isso que em alguns museus e alguns locais específicos eles deixam o ar-condicionado ligado direto para diminuir a possibilidade da chegada dos cupins. E claro, tudo aquilo que é feito de madeira precisa muito mais de manutenção, porque ele é um material, apesar de estar aí fora da árvore, né, ele ainda é um material vivo, ele pode reagir. Então, claro que a gente tem que preservar a madeira. Né? A durabilidade da madeira é a resistência que apresenta aos agentes de alteração e destruição do seu tecido lenhoso. Então, pintar, preservar, evitar a umidade, passar de vez em quando lá um remedinho, um veneninho, remédio não, um veneninho para cupim. Depende não somente dos fatores relativos à natureza da madeira, mas também aos fatores externos, relacionados às condições do ambiente, umidade, temperatura, arejamento. Essa foto que está aparecendo aí é de um forro de madeira, infiltração, a telha quebrou, não fizeram manutenção, apodreceu. Apesar de, demorou para chegar nesse estágio, mas também pode ser uma coisa ruim que aconteça com a madeira. Sempre preservar, não tem outra forma, tá? Então a gente precisa preservar a madeira. Preservar de quê? De fungos e bactérias, porque elas necessitam de restritas condições ambientais favoráveis para sobreviver e proliferar. Umidade, então, deixou uma pilha de madeira ao céu aberto, vai criar fungo. Essas duas imagens aí você já deve ter visto várias vezes. Então a gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça. Somos responsáveis também em armazenar essa madeira quando chegar na obra. Tá? Então ela tem que estar com oxigênio atmosférico. Vamos tentar deixar a temperatura em torno de 20, teor de umidade acima de 20%. Então essas coisas acabam prejudicando a madeira. Deixou, vai estragar. Não tem como ser diferente. Tá? Ela pode criar fungos. Esses fungos talvez já estavam nela quando você a cortou, mas não tinha ambiente propício para ele proliferar. Você deixou, a resina da árvore não combateu mais o fungo, o ambiente era propício, ele cresce. Musgo também, ó. Às vezes até, porque às vezes o passarinho gosta de descarregar, puxa a descarga na árvore e coloca fungo. Tá? Então, eliminando uma das condicionantes vitais, as madeiras terão durabilidade assegurada. Madeira submersa ou completamente enterrada em solo, impermeável, como estacas de fundações, tendem a durar séculos. Como é que é, professor? Vou ler de novo, tá? Eu gosto de fazer esse suspense. Madeira submersa ou completamente enterrada em solo impermeável, às vezes a gente usa eucalipto para fazer estacas de fundação, tendem a durar séculos. Como assim?
No dia que vocês forem lá tomar banho no Piraí, ou forem ali pelo Estrada Bonita, tem lá pastos com cerca com moeirão de madeira. E aquele arame farpado, não vão se machucar no arame farpado. Você pode ver que o apodrecimento de um mourão desse de cerca, ele acontece entre a interface do solo e do ambiente aberto. Por que que isso acontece? A madeira que está no ambiente a céu aberto, ela não consegue preservar muita umidade. O sol bate e evapora. A parte que está enterrada no solo, ela está com umidade, mas quase que nenhum oxigênio. E o oxigênio, ele é o principal culpado para a oxidação, assim como enferruja. O ferro, enferruja o ferro é legal, né? Por quê? Porque o oxigênio entra em contato com a umidade e aí é um ambiente propício para criar oxidação. A oxidação na madeira é mais ou menos da mesma forma. E como a interface da madeira que está enterrada para aquela que está a céu aberto, bem naquele limiar do que está a céu aberto para aquele que está enterrado, a gente diz que tem uma DDP, diferença de potencial. Ali é uma reação química frequente, que chove, umedece uma parte, depois seca, já deixa de estar úmido de novo, depois chove, está úmido novamente. Essas alterações de umidade fazem com que a quantidade de oxigênio uma hora é pouca, depois é muita, depois é pouca de novo, apodrece bem na base do mourão. Aquela parte enterrada não tem oxigênio, dura séculos. A parte que está a céu aberto, ao ar livre, não vai durar séculos, talvez vai durar uns 50 anos. Então você pode fazer o estaqueamento de uma obra com eucalipto ou com outra, não um tronco que seja possível ser utilizado com estaca, como ele vai ficar submerso e a quantidade de oxigênio nesse ambiente é quase que nenhuma, vou exagerar, né? Minhas propagandas 99,9, dificilmente ele vai oxidar, dificilmente ele vai apodrecer. Então, se tirar o oxigênio, a madeira dura séculos. Interessante, né? Pier de cais de porto. A madeira que está submersa lá, constantemente dentro da água, fica lá por um longo tempo. Claro que na água tem mais oxigênio, por isso que os peixinhos estão lá, né, do que no solo, é óbvio. Então lá pode ser que ele apodreça mais rápido, mas também dura bastante tempo. Então algumas ideias de como a gente pode preservar a madeira. Vamos lá, ó. Molusco. Opa, claro, né? Se deixar, os bichinhos vão lá. E o cupim. Insetos como cupim e besouros, carunchos, atacam a madeira que apresenta as seguintes condições favoráveis. Madeira verde, seivada e úmida. Aí o cupinzinho fazendo festa, né? Contato com o solo, que daí os bichinhos conseguem chegar lá, né? Que é onde apodrece ele. Condições estáveis de temperatura média. Ou seja, se é um ambiente propício, o bicho vai se criar. É da natureza, né? Se a gente conseguir diminuir essas possibilidades, ótimo. Então vamos tentar descobrir como é que a gente diminui a possibilidade da madeira empenar, dela pegar fungo, dela apodrecer, dela perder as suas propriedades físicas e químicas, para que ela seja mais produtiva no que diz respeito a projetos estruturais ou utilização dela na construção civil. Vamos supor que a gente consiga fazer tudo isso que vai aparecer nesse texto aí, ó. Os principais produtos imunizantes usados para preservação de madeira são fungicidas, para acabar com fungos, inseticidas, para acabar com os bichinhos, né, insetos, e antimoluscos. Se você for em casas especializadas, você vai encontrar esses produtos tranquilamente. Uma das maneiras mais fáceis de imunizar, ou talvez fazer com que a madeira dure mais tempo, sugestão minha, tá? Quando vocês forem fazer um telhado, por exemplo, que a madeireira trouxe os caibros, eles estão lá empilhados, você vai começar a montar a estrutura do telhado, pode comprar um inseticida, né? Não quero dizer nomes aqui, mas a gente consegue, em lojas de materiais de construção tem, compre uma trincha, né? Uma brocha, misture com querosene desse produto numa determinada proporção e
pinte, né, pincele com bastante vontade essas peças de madeira com esses produtos. Alguns até utilizam aquelas bombinhas de aspersão de veneno. Passe bastante. Tu já vai perceber que a madeira vai estar seca, a madeira vai puxar esse material, esse produto, bem rapidinho para dentro. Tu aumenta em uns 10, 15 anos a vida útil da madeira em função desse veneno, vou usar essa palavra, tá? Estar impregnado internamente. Claro, olha lá, ó, cuidado. São sempre tóxicos, podem ser adicionados propriedades impermeabilizantes, retardantes de fogo ou inibidoras de retratibilidade. A gente chama isso de aditivos. Tem uma série no mercado aí, tá? Dependendo da onde você vai aplicar, você pode comprar especificamente. Ainda, ó, seja qual for o processo adotado, é importante, para eficiência e economia, que as madeiras passem por um tratamento prévio. Esse tratamento consiste em, alguns desses que eu vou ler, a gente não consegue, a gente acredita que realmente aconteceu. Secagem, remoção de cascas e cortiças, desseivagem, que é bem além da secagem, aquela retirada da água das moléculas, tá? Efetuar todos os trabalhos de resserragem, furação, entalhe e desbastes antes de realizar as proteções. Acontece às vezes que o carpinteiro está cortando as peças, aí é a hora, depois que ele cortou, fez os encaixes, vamos supor lá dentro de uma estrutura de telhado, aí é que você vem e passa o produto. Porque às vezes você passou o produto em todo o seu corpo antes dele ser usado, e aí o carpinteiro vai cortar a ponta do caibro para que ele fique do tamanho, na posição e do jeitinho correto, vai criar um ponto de fraqueza. O bichinho danadinho vai encontrar esta entrada. Tá? Então o certo seria, deixa o carpinteiro cortar, e mesmo depois tá, que ele está lá, tu consegue passar o imunizante, depois do telhado pronto. Isso garante, e é barato, tá? Se a gente for colocar aqui em custo, o benefício que tu tem ao longo de 10 ou 15 anos a mais de vida útil dessa estrutura, vale a pena. Vamos então pensar aí, ó, de que maneira mais específica a gente pode fazer esses processos de preservação da madeira. Bom, elas classificam quando a profundidade da impregnação alcançada. A primeira delas, a impregnação superficial. Pinturas ou imersão em soluções preservativas são mais econômicas, mais indicadas para peças de ambientes cobertos, telhados, entrepisos, forros, é o que eu estava comentando antes, que é o tratamento superficial. Ou impregnação sob pressão reduzida, que é estas tais de autoclave, a madeira vai para um forno específico. Aí, claro, as madeireiras agregam a estas peças um valor um pouquinho maior, em função de já te entregar a madeira dessa maneira. Tá? Então, impregnação sob pressão reduzida. O imunizante pode ser aplicado por banhos quente e frio, por substituição de seiva, por pressão capilar, fazendo o imunizante subir, penetrando e expulsando a seiva, por osmose, que é a troca por diferença de concentração, indicados para madeiras verdes, em postes, mourões ou pontaletes. Os postes de madeira, se você for para o interior, Rio Bonito, como eu comentei, Estrada Bonita, você vai ver que a rede de eletrificação rural, em alguns desses locais, com postes de madeira. Eles têm uma cor assim meio que esverdeada. Esta substância ela tem um alto grau de conservar estas peças. Tem poste que está mais de 50 anos lá. Está inteiraço. E é a árvore. Tiraram a casca, submergiram ele numa solução conservadora, à base de cobre e outras substâncias também, que lhe confere uma resistência por um longo tempo. Tá? Claro que a gente pode fazer isso com peças mais específicas. Mas são dois, impregnação superficial e impregnação sob pressão reduzida. Assim a gente consegue preservar um pouco mais a nossa madeira. Olha aí, ó. Essa imagem aí mostra. Tá? Processo de preservação, classificação quanto à profundidade da impregnação alcançada. Impregnação sob pressão elevada, autoclave.
O que significa isso? O preservativo é impregnado alternando vácuo e alta pressão, indicado para peças que ficarão imersas, normalmente aplicada para postes de energia elétrica. Olha aí, agora sim. E também pode ser utilizado em peças estruturais. Então, eles colocam a madeira ali dentro, fecham aquele forno e ficam inserindo por pressão a substância. Então impregna a madeira como um todo. 99,9% da madeira fica com a substância que diminui a entrada de insetos e assim por diante. Antes de começar esse próximo item, a gente vai fazer uma paradinha estratégica agora, tá?